José Alexandre de Souza Furquim. Ele é comerciante em Piedade, como eu acho que todo mundo já sabe. Ele é encontrado, geralmente, na Beltrame Agrícola. É pessoa importante na atividade principal da cidade e está aqui a meu convite para um encontro de ideias com Dolbeck. É um encontro, é uma programação para que a gente explore determinado tema e eu não seja simplesmente um entrevistador, mas eu também seja entrevistado sobre o mesmo tema. E Alexandre está aqui. Alexandre tem uma experiência muito grande na área agrícola, que é a principal área de Piedade, e eu me lembro dele quando eu o conheci na cooperativa de Cutia, faz uns 200 anos, né? Mas a água é uma coisa muito importante na cidade, não é, Alexandre? Pois é. Tivemos... Falei. Esse é um tema, eu considero o tema mais importante, né? Água. Mais importante, porque não somos somente nós, como seres humanos, que somos compostos principalmente de água. Mas o mundo inteiro vive em função da água. E não adianta a gente ter oceanos abundantes aí, porque ninguém vai viver de água salgada e ninguém vai conseguir transformar a água do mar em água doce para poder beber e para poder fazer dela os usos que nós fazemos hoje. E Piedade é uma cidade essencialmente agrícola. Então, eu quero que a gente converse um pouco sobre essa dependência permanente que a gente tem sobre a água. Você deve ter alguma posição. Fale, Alexandre. Sem dúvida. Como o senhor falou, né, a gente, acho que desde os 200 anos que você colocou aí, que a gente se conhece, né, a gente vem usando água todo dia, toda hora, todo momento, para tudo. Por isso que eu digo que a água, ao meu ver, considero que sempre dos teus bate-papos aí no teu jornal, eu acho esse tema o mais importante, com certeza, porque sem água não somos nada, né? Nossa dependência diária de água para tudo é 100%, né? Somos dependentes 100%, da nossa vida depende 100% de água. Apesar de saber que esse tema é um tema para o nosso dia de hoje, mas eu coloco ele sempre quando a gente fala de água, né? É pensar que vamos pensar no início de tudo, e tudo começa com o batismo, né? E por que foi usado água no batismo? Porque para batizar uma vida tem água, porque se não houver água lá, não há vida, né? Então, o elemento principal do batismo é a água, né? Só como curiosidade, tá, Dolbeck? Não como uma visão religiosa das coisas, né? Mas, assim, o elemento principal do batismo é a água. E a água, ela foi usada por quê? Porque sabe-se que se tem vida ali, tem água. Então, é um elemento que tá fácil, né? Tem que ter água para ter o batismo. É o início de tudo, né? Então, esse tema provocado por você, digamos assim, é realmente muito importante porque é a base da vida, né? Sem ela, com certeza, a gente ia perecer. Certo. Agora, especificamente em Piedade, você pode focar algum problema relacionado com água? Nós tivemos no governo Vicentina uma atrapalhação aí pesada, que foi ela ter mandado lacrar as bombas de irrigação, porque estávamos numa época pesada de estiagem e havia o medo de a população ficar sem água. Entendeu? Então chegamos a esse ponto. Não estamos chegando nele porque agora a coisa é meio ao contrário, porque é água demais. Entendeu? Mas você tem algum posicionamento sobre o comportamento do piedadense em relação à preservação da água?
Dolbeck, olhando por essa visão que você colocou, né? Olha só que situação que a gente chega, né? A ideia da época que você citou era lacrar a bomba para que o agricultor não usasse a água, para ela poder chegar até algum ponto de coleta para a agência que trata a água para uso da população tivesse acesso à água, senão ela não chegaria de tão pouco que ela ficou, né? Então, nesse momento, nessa crise hídrica no qual sofremos aí, não me lembro bem o ano, acho que foi 2013, 14, né? Houve tempo de se fazer, então, as diligências com alguns fiscais, né? Para poder lacrar a bomba para que a água chegasse. Mas hoje, você falou, né? Hoje o problema é até o contrário, é o excesso de água. Mas aonde que nós estamos armazenando essa água que vem, né, da chuva e está só escorrendo e indo embora, né? Se amanhã a gente tiver uma nova crise, nós temos algum lugar que capturamos água para poder suprir a necessidade da população? Essa é uma pergunta que eu sempre tenho comigo para a nossa agência, que faz isso aqui em Piedade, a Sabesp, né? Que haja visto aí, né, polemicamente, já avançou uma fase da licitação, né, para poder fazer a venda da empresa, né? Então, parece que ontem foi aprovado pela Lesp, né, uma primeira parte aí para poder trabalhar a venda da Sabesp, né, a privatização. Então, é assim, a gente vê que no apuro, naquele momento mais tenso, existe gente para ir lá e tomar alguma atitude. Mas no dia a dia, quais são os tratamentos que nós estamos dando através do poder público para que a gente possa continuar tendo água e água de qualidade? Qual é a movimentação? Tomara que exista, tomara que estejam, que nós, né, como população e todos nós, população pública, todos nós estejamos preocupados com isso, numa futura seca, que a gente viveu isso, podemos viver novamente, isso, que providência está sendo tomada no nosso município, né? É uma pergunta que eu sempre faço, né, porque isso pode acontecer novamente, né? Certo. Agora, uma coisa que sempre me intrigou, eu não sei hoje como está, eu sei que houve alterações de procedimento da Sabesp, mas até algum tempo atrás, a Sabesp só tinha um ponto de coleta, que era, por sinal, perto aqui da minha casa. E era um ponto que a gente olhava e nem gostava, porque era um represamento de segunda categoria. Agora, uma cidade que vive principalmente de água por causa da lavoura, demandaria outras providências de uma entidade que cuida de esgoto, cuida de fornecimento de água para a população. Eu não sei hoje como está, parece que houve uma alteração no ponto de coleta. Agora, eu também nunca fui lá. Você pode dar alguma informação melhor sobre isso? Não, houve uma movimentação, sim, mas volto a dizer, né, depois que a seca castigou, a gente foi atrás, né, de buscar um outro ponto de coleta, que é lá no bairro do Sarapuí, onde tem no rio Sarapuí, né, essa coleta hoje, parte dela é feita lá, parte dela é feita aí atrás do Parque Ecológico, como o senhor citou aí, que é próximo ao bairro aí que a gente habita, né? E então eu acho que grande parte do problema da água da Sabesp em Piedade, ela está sendo, né, está sendo resolvida com essa captação no rio Sarapuí, né, que é uma fonte de água boa que nós temos em Piedade. Mas Piedade tem uma fonte de água maravilhosa, que é o bairro da Vila Elvio, né, Dolbeck? A gente sabe que no fundo da Vila Elvio, né, no sertão da Vila Elvio, tem muita água, né? E hoje essa água ela vai sentido o sertão, né? E desce ao contrário da nossa cidade. E inclusive a usina, uma hidrelétrica, né, da própria Vila Elvio, ela faz a energia própria, é tocada pelo rio lá do sertão, lá que nasce e desce para lá. Então, eu acho que realmente Piedade, se houver um pouco de investimento, problemas com água não deveremos ter.
né? Mas tem que haver um investimento, né? Buscar essa água onde ela nasce, né? E eu volto a dizer, nós teríamos que ter lugares de reserva de água, né? Teríamos que ter lugares de reserva. Espaço físico nós temos, né? Agora, vamos ver se isso vai acontecer com o tempo, né? Onde que nós estaremos reservando essa água, né? Agora, eu estou ouvindo você falar pela primeira vez na reserva de água nesse bairro que você indicou, na Vila Elvio. Eu não tinha conhecimento disso, porque eu conheço muito pouco Vila Elvio. Agora, você acha que lá teria condição de algum represamento de água, geograficamente falando? Você conhece melhor do que eu acho. Dolbeck, se há condição de represamento, eu não sei te dizer, porque aí vai entrar uma outra questão ambiental, vai mexer com o meio ambiente, né? Com outras autoridades, digamos assim. Mas que tem muita água na Vila Elvio, tem. Isso aí eu garanto para o senhor que tem, porque quem já andou por lá é fácil de ver água nascentes, água correndo, água escorrendo, né? Então, assim, água em Piedade tem, com riqueza, principalmente tratando de água para a população beber, para não precisar fazer isso que foi feito no governo passado, de ter que lacrar uma bomba de um produtor que também é de primeira necessidade da população, né? Como é que faz Piedade parar de produzir o que se produz aqui em termos de verduras e legumes, né? Como que a gente vai viver? Como que o homem do campo vai viver? Como que a pessoa que depende desse alimento vai viver? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que tem que buscar outras fontes, realmente, de água, para que não se use tanto e abuse tanto do nosso pequeno Pirapora, né? Foi no Pirapora que aconteceu a lacração das bombas de irrigação, né? Certo. Agora, o Alexandre, você é um pouquinho mais novo que eu, Um pouco, né? mas você então deve ter, não sei se você chegou a viver nessa época, mas historicamente eu sei que o rio Pirapora era principalmente local de banho pelas crianças. As crianças nadavam no rio Pirapora. Hoje eu pergunto, em que lugar do rio Pirapora você pode nadar? Hoje, onde se pode nadar no Pirapora? Eu acho que não dá, porque ele é todo assoreado. Agora, o assoreamento de um curso d'água é obra do homem, Sim, entendeu? sim. É Não, obra do homem. eu sei que esse assunto, né, Dobeck, sempre vai chegar no homem do campo, né? Mas eu lhe garanto uma coisa: o homem do campo, ele está muito preocupado, aquele homem que vive do campo, que é o produtor rural, que é o empreendedor rural, que é o cara que produz, ele está preocupado, sim. Lógico, né? Tem as exceções, mas 80, 90% dessas pessoas estão preocupadas, sim, com a água, né? Cuidam das nascentes, a grande maioria cuida das nascentes. A grande maioria está preocupada em trabalhar onde é possível, trabalhar com alguma técnica para que não haja o assoreamento, que a terra não vá embora, né? Porque, ao contrário do que se pensa, do que se fala, quando esse produtor perde essa terra, a primeira camada de terra, ele está jogando dinheiro fora, né? Porque é ali que está a terra tratada, ali que está a terra produtiva, né? Então, ele não pode perder essa terra, ele não pode trabalhar ela, trabalhar a matéria orgânica do solo, trabalhar a parte de mineral do solo com adubação, trabalhar o plantio de matérias verdes para poder deixar esse solo organicamente, biologicamente bem tratado, e depois isso ir embora com a chuva, né? Então, há essa preocupação, porque isso custa muito dinheiro no bolso do produtor. A pergunta maior que eu acho que a gente tem, que a gente vê, que a gente sente com um pouco, rodando um pouco pelo campo, são os loteamentos que acontecem em alguns locais, onde as pessoas adquirem um pedaço de terra e colocam fossa, não tratam, cortam as árvores, isso a gente vê, isso aí é visível, né? E a gente não vê algo eficiente, um tratamento eficiente para isso, né? As pessoas vendem ali 500 metros de terra, 1.000 metros de terra, e aí entra um monte de gente que
por infelicidade, não conhece, não sabe, às vezes está na beira de um rio, e chega desmatando, chega cortando, porque quer terra, né? Quer fazer uma construção, quer fazer sua casa, e ali já entra com uma fossa, sem tratamento nenhum. E como é que fica isso, né, Dubeck? O que nós estamos fazendo para ajudar a evitar isso, né? Daí surge a erosão, daí surge a contaminação com esgoto, e assim nós vamos matando aí a nossa fonte de vida, né? Nós, humanos, matando a nossa fonte de vida, né? Não é uma coisa de um bicho muito inteligente, né? Você falou num assunto importante. Eu acho que esse problema de loteamento irregular é muito significativo e a gente vê a impotência do poder público de poder controlá-lo. É muito fácil aparecer uma hora que a prefeitura resolve embargar um loteamento irregular. Ela coloca até placa lá no lugar, mas 2 dias depois a placa já some e já o loteamento continua. Agora, isso afeta a vida de todo mundo. Eu não conheço bem a área, mas eu sei que o regramento para o loteamento não é o desejável. Primeiro porque você, para fazer uma divisão de terra, você tem que respeitar os módulos do INCRA. Os módulos do INCRA são grandes, e, a não ser que o local seja uma área urbana. Agora, para transformar tudo em área urbana, ficaria só meio no papel, porque a prefeitura não tem condição de transformar, de fazer uma expansão urbana e cuidar daquela expansão urbana. Porque expansão urbana demanda melhorias, e melhorias custam dinheiro. Então, é uma situação que não tem muita saída. Não tem, nós vamos ter esse problema eternamente. Isso sem contar com loteamentos em locais muito distantes. Nos bairros da cidade, por exemplo, nos núcleos dos bairros da cidade, sempre tem coisa irregular. Porque as pessoas picam o terreno e sabem que ninguém vai achar ruim. É uma situação muito complicada, mas o problema é que a gente não pode perder de vista isso. Entendeu? Eu acho que as expansões urbanas naturais, que são o crescimento dos bairros, deveria ser regrado. Mas não basta regrar, tem que regrar e fazer cumprir a regra. Porque nós temos casos de bairros que se alastram assim, esses núcleos populacionais. Eu, por exemplo, tinha a minha propriedade rural no Caetesal, que já tinha um núcleo, há muito tempo que eu não vou lá, mas hoje deve estar muito grande. E é tudo irregular, completamente irregular. E as pessoas acham bom que na zona rural a gente pode construir o que a gente quer e não tem que dar satisfação nenhuma. Mas eu acho que está errado isso aí. Precisa ter regulamento. Agora, não basta regulamento público existir no papel. O que precisa é o poder público cumprir isso. E o poder público só trabalha quando há demanda pela atuação dele. Senão, fica tudo no papel. Entendeu? É a máxima sempre, né? A velha máxima, né? Que leis no país tem, né? Mas cumprir essas leis é outro departamento, né? Outra coisa, né? Então, o que eu vejo é isso, né? Eu vejo que nós temos, sim, que cuidar, principalmente das propriedades que têm as suas nascentes, né? Essa nascente, ela está indo para algum canto e vai chegar onde ela precisa chegar, né? Vejo que o produtor rural, muita gente tem essa preocupação, sim, com o plantio das árvores, seja 30, 40, 50 metros dessa nascente, né? Cercar a nascente, cuidar dela, deixar a água fluir, usar o que ele precisa, deixar ela fluir. Poder público, né? Cuidar desses problemas que a gente já apontou, que infelizmente existem. A questão dos esgotos, né? Eu sei de casas na cidade, no perímetro urbano da cidade, que ainda deposita o seu esgoto no rio, porque não tem possibilidade de mandar para coleta, né? Então, eu sei disso, eu conheço lugares que tem. Então, temos que ver isso, temos que andar atrás disso, temos que preocupar com isso, né? Como cidadão também, nós nos preocuparmos com isso, porque realmente a água é fonte de vida, né?
Então, não podemos matar a nossa fonte de vida. Olha, eu acho que a gente deve respeitar muito o trabalho no campo, porque piedade sem zona rural é zero. Não adianta nada a gente querer bater em indústria, em turismo e tudo. Nós temos que fomentar a agricultura. Mas, de outro lado, precisa haver um comportamento do poder público para fazer com que o agricultor, em favor dele mesmo, possa ter determinados comportamentos. Por exemplo, irrigações mal feitas, que provocam um desperdício de água. Não só desperdício de água, como estragamento de estradas, por exemplo. Tem horas que a gente vai na zona rural e passa, e o carro fica lavado, porque a irrigação que era para ser feita para a lavoura acaba lavando estrada. Agora, se não houver uma exigência por parte do poder público para que isso seja mudado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Outra coisa, por exemplo, que eu acho que pesa muito em termos de água boa, é o que acontece com muitos lavadores agrícolas. Não são todos, porque nós temos lavadores agrícolas respeitáveis na cidade e que trabalham exatamente como devem trabalhar. Mas uma boa parte deles lava o produto e simplesmente despeja a água suja e leva de volta para o curso d'água. Agora, a sujeira não é só da terra que vem com o produto agrícola, mas com os agrotóxicos e com os agroquímicos que vêm junto com o produto. Então, acabam poluindo os cursos d'água. E, ademais, assoreando os cursos d'água. Porque esse material todo que volta para os cursos d'água, eles se acumulam no fundo. E depois nós temos o rio Pirapora e outros rios, todos assoreados. E, no fim, a água não tem como passar. Entendeu? Sim, é um drama, principalmente na sua área. Eu sei que... Mas isso precisa ser enfrentado. Agora, a gente não nota, por parte do poder público, nenhuma providência para isso. Nenhuma. Eu diria assim, Norberto, eu acho que o que tem que começar a ser feito é algum programa de educação para isso, né? Todos nós já fomos um dia fiscalizados, e quando a gente é fiscalizado, normalmente você é multado por algo que você está fazendo de forma errada, e às vezes por ignorância, né? Mas eu vou um pouquinho além disso tudo que você falou, e a pergunta é: o que está sendo feito para a educação, de como fazer melhor, né? Como que a gente pode fazer melhor? E essa é uma preocupação, não jogo só a culpa no poder público, nossa também, todos nós, né? Eu tenho certeza que se a gente for em qualquer área do setor público e pedir, vão nos atender, né? Mas a gente faz isso no dia a dia, a gente faz isso? Não, a gente aponta os erros, mas não vão procurar a resposta para esses erros, ajudar. Às vezes a pessoa que está fazendo não sabe, né? É um ignorante da lei, né? Na lei, no bom sentido da palavra ignorar, né? Não conhecer, né? Eu aqui na rua da loja, mesmo aqui embaixo, quando eu desço do carro, eu vivo pegando garrafa PET jogada na rua, né? Esses dias, na primeira chuva imensa que deu aqui na semana retrasada, essa rua aqui do bairro próximo à rodoviária, inundou tudo. A prefeitura teve que vir correndo, fazer limpeza para poder sair o que coletaram de plástico, né, que estava na rua, que está jogado. Então, de uma forma geral, nós, população, temos que ser educados, né? Tem que haver campanha, tem que haver trabalho na escola, no trânsito, no banco, onde está a massa da população. Tem que haver trabalho de conscientização. Não é fácil, não é um resultado rápido, mas é algo que dá para fazer sem gastar muito dinheiro, né? Fale. Pode falar você, que eu tenho aí depois uma reflexão. Veja bem, eu acho que você tocou num ponto importante, que é educação. Isto é, se efetivamente a gente conseguisse educar melhor do que a gente educa, as coisas seriam diferentes. Totalmente de acordo com você. Mas tem um ponto muito importante. Do couro sai a correia.
a gente educar uma criança, a educação de uma criança só pode ser feita por bons professores. E os primeiros bons professores que existem são os pais. Agora, o adulto, em geral, não é educado a esse ponto que a gente quer. Então, como é que a gente vai querer que a criança, mesmo com o trabalho da escola, acabe aprendendo tudo que é bom para não fazer o que é ruim? Isso é um beco sem saída. O adulto precisa entender que ele é o começo de tudo. Ele é que é o exemplo. Se o adulto não der o exemplo, nada acontece. Não há possibilidade de escola ser boa se o adulto não é bom. Porque o professor pode ensinar uma porção de coisas na escola, mas ele chega em casa e vê a mãe colocando lixo reciclável junto com lixo comum. Entendeu? Então, isso precisa ser mudado. Agora, é o adulto é que tem que se transformar, tem que entender que ele tem que dar o exemplo, porque do céu não cai nada. Pois é. Pois é. A coisa é bem complicada, né, Dobeck? Talvez um dia a gente chegue em alguma resposta para isso tudo, mas ela é bem complicada, né? Mas eu tenho falando da água, Dobeck, se a gente for entrar na questão água, uso da água, educação, tudo está ligado, né? Onde a gente está indo, a nossa prosa aqui está indo, né? Está tudo ligado. Mas quando eu falo de água, eu vejo um pequeno exemplo, um pouco, né, do Rio Tietê. Né? O Rio Tietê nasce onde, Dobeck? Você lembra onde nasce o Rio Tietê? Nasceu o quê? O Rio Tietê nasce. O Rio Tietê? De cabeça eu não me lembro, mas agora não estou lembrado do local. Nasce em Salesópolis, para frente de Mogi das Cruzes, né? Uma pequena nascente do Rio Tietê. Aí ele atravessa Mogi das Cruzes, vem para São Paulo, capital, né? A nossa querida, linda capital, São Paulo, onde ele morre, né? Na altura da Ponte dos Remédios, aqui na entrada, no final, o Rio Tietê é morto. Né? Se você jogar um peixe ali, ele não sobrevive. Se um homem mergulhar ali, não sai vivo. Né? Então, a grande nossa metrópole, São Paulo, ela mata o Tietê e ele vem a ressuscitar um pouquinho para frente, né? E aí ele continua com a indústria bombardeando, né? Você passa aqui em Itu, em cima da ponte, às vezes ele está ainda hoje com muita espuma aparecendo. Então, é um maltrato a vida inteira com esse grande Tietê, né? E aí, em Porto Feliz em diante, ele começa a sorrir novamente, né? Ele começa a respirar. E aí, mais para baixo, Laranjal Paulista, você vai já encontra Porto, Navegação, um pouquinho para baixo você já encontra ele com prainha, com gente brincando, com quiosque, e é tudo no meio da agricultura que isso acontece. Né? Então, a grande cidade mata ele, e o interior recupera o cara. Né? Aprendeu a viver da riqueza dele. Lógico, São Paulo foi modelo para isso, foi através de leis e de fiscalização que, principalmente, os canaviais aprenderam a não avançar tanto, a recuar e fazer a mata ciliar do Tietê, né? Mas aprendeu nesse formato, né? E esse imenso rio, que Deus assim quis, né? Que ele saísse de lá de Salesópolis e viesse no sentido do interiorzão do estado de São Paulo e não fosse para o litoral, né? Que senão ele ia andar. O senhor morou lá em Santos, o senhor sabe, dali até Santos é pertinho, né? Se ele sai dali, vira a esquina contrária, pega ali para a esquerda, ele descia a serra e já desembocava no mar, em algum ponto acabava o Tietê, né? E olha a riqueza rasgando o estado de São Paulo inteiro. E é na agricultura, é no agro que ele volta a viver, que ele volta a ser feliz, que ele volta a ter vida, a ter peixe, a ter riqueza, a ter gente nadando, brincando, como o senhor falou que era nos anos 70 aqui no Rio Pirapora. Né? Então, viajei muito no interior do estado de São Paulo, passei por muitas pontes enormes que cruzam o Tietê, já visto a Avaré ali, né, que tem a junção dos dois, mais para frente, mais para baixo, tem a junção do Rio Tietê com o Rio Paraná, que forma o Rio Grande, né? Mas o Rio Paranapanema, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, nasce e passa rasgando o estado de São Paulo, e é o rio mais limpo
do estado de São Paulo, né? O rio mais puro do estado de São Paulo, onde tem as melhores pescas do estado de São Paulo, e é um rio que passa por todo o centro do cinturão da produção de soja do estado de São Paulo, né? E ele não morre em nenhum momento, ele está muito feliz, né? Vivendo bem com a agricultura. Agora, uma providência que eu acho que precisa ser tomada, quando eu falo essas coisas de precisa acontecer, se não tiver o poder público cobrando isso, vamos pendurar a chuteira, não resolve nada. Nós somos todos muito bons, mas a gente tem um instinto de comodidade, isto é, enquanto a gente não for obrigado a fazer, a gente não faz. É a mata ciliar. Mata ciliar é a exigência de vegetação nas margens dos córregos, dos rios, dos cursos d'água. E isso é praticamente desconhecido como exigência no município. E isso dá vida aos cursos d'água, entendeu? Eu me lembro que quando começaram a falar da transposição do Rio São Francisco, eu fiz várias matérias sobre isso, e a preocupação principal era fazer com que a água do Rio São Francisco chegasse no Nordeste. Acontece que, no percurso do Rio São Francisco, a mata ciliar praticamente não existia. Então, por isso, eu não sei como está hoje, mas o Rio São Francisco era considerado um rio que estava morrendo. Imagina um Rio São Francisco morrendo. É o fim do mundo. O Rio Amazonas ainda não está morrendo, entendeu? Porque ele é muito longe. Mas você matava o Rio São Francisco por falta de mata ciliar. Agora, exigir isso é uma torada, a gente entende, principalmente que nós vivemos de políticos, né? Na hora que entrou a política, a exigência fica secundária, totalmente, entendeu? Mas o Rio Pirapora, eu acho que tem que voltar a ter peixes. O Rio Pirapora, o Sarapuí e outros. Agora, isso será uma prova, como você falou de São Paulo, uma prova de que efetivamente alguma coisa boa está acontecendo. Agora, eu acho que o Rio Pirapora não tem peixe. Você acha que tem peixe? Você conhece isso? Não, cascudo. Cascudo eu já vi há pouco tempo. Cascudo eu vi há pouco tempo. Mas também? Que é uma coisa muito séria, né? A gente trata nesse tom, mas é muito sério. Você falou aí do Rio São Francisco, eu tive o prazer de trabalhar durante 3 anos, indo e vindo, né? De Petrolina. Petrolina e Juazeiro se divide pelo Rio São Francisco, e ele já teve as crises hídricas também da seca, mas hoje lá os projetos irrigados são muito grandes. É uma riqueza muito grande no Nordeste, né? A exportação de fruta brasileira se dá pela transposição do Rio São Francisco. Por ele chegar lá, nasce em Minas Gerais, né? É um rio muito extenso, e ele chega lá e despeja lá as águas, e as águas são usadas para produzir uva, para produzir manga, para produzir melão, né? Então, essa riqueza tem que ser cuidada, né? A água não é simplesmente algo que... Ela traz muita riqueza para o país, né? Olha, esse encontro tem muito valor em função desse tema, porque você é um camarada que tem uma vivência extra-piedade muito grande. Eu, por exemplo, não consigo falar com você durante a semana, você está sempre viajando. Agora, isso dá uma autoridade muito grande para você, porque você tem experiência estranha à cidade. E isso é muito bom para nós. Nós estamos chegando no final do nosso papo. Beleza. Mas você tem a palavra para, eventualmente, considerações finais. Não sei se esse nosso bate-papo chegar a alguém que queira conversar sobre o assunto água, piedade, Rio Pirapora, Rio Sarapuí, que eu, como pessoa física, como cidadão que vivo, né, da agricultura piedadense, dependente totalmente da água, tenho interesse que ela continue existindo limpa, que ela continue existindo de forma abundante para a nossa cidade. Estou totalmente à disposição para conversar, para buscar recursos, para trazer de frente a esse trabalho, botar na mesa um trabalho para que a gente consiga recuperar, que a gente consiga manter o que a gente tem aí, e não seja só dependente, né,
da época que chove, tem água. Quando não chove, não tem água. Sendo que nós temos boas nascentes na nossa cidade, né? Eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa melhor por esse município, por essa riqueza piedadense, né? Muito bem. Muito obrigado, Alexandre, pela sua disposição em colaborar. E eu não vou esquecer dessas últimas coisas que você falou, que você está à disposição para outros papos. Tranquilo, Beck. Obrigado pela oportunidade. Nos está assistindo e até a próxima. Um abraço. Obrigado.